De fundador da gigante Azul Linhas Aéreas a mestre dos cookies, Johannes Castellano quase recusou o convite para criar o Mr. Cheney, até que um insight espiritual mudou tudo. Saiba o que ele descobriu sobre harmonia nas decisões que transformou o Mr. Cheney na maior cookie store do país. No episódio de hoje você vai entender por que ter um grande amigo como sócio pode ser o maior desafio e a maior vantagem do seu negócio. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que também mostra o lado doce de ser um jovem empreendedor brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, e no seu streaming de áudio preferido. E lembrando também, pessoal, que a gente publica conteúdos diariamente nas nossas redes sociais pelo @PodeSonharPDC. Fechou? Para quem chegou aqui agora, muito prazer, eu sou o Miguel, sou empreendedor e host aqui do Pode Sonhar. E hoje, turma, estamos aqui com um convidado muito especial, o Johannes Castellano, que é co-CEO do Mr. Cheney, a primeira cookie store do país, e também foi um dos fundadores da Azul Linhas Aéreas. Trajetória espetacular, que eu tenho certeza que está só no começo também, Johannes. Muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conosco, um prazer te receber. É uma honra para mim, adoro conversar com o pessoal e compartilhar. Coisa boa, Johannes, cara. A gente tem uma audiência aqui de jovens empreendedores, a turma que está começando a empreender, começando a tirar suas ideias do papel, levando o sonho deles muitas vezes adiante. E a ideia é a gente trazer, cara, exemplos práticos, suas horas de voo, né, para trazer para essa galera aqui que está implementando e começando ainda com pouca experiência, Johannes. E a gente, antes de dar o pontapé no nosso papo, eu quero trazer uma provocação para os empreendedores que estão nos acompanhando aí, pessoal, porque com a digitalização da economia, especialmente as empresas que trabalham com grande volume de clientes, é fundamental oferecer alternativas de segurança e proteção dos seus produtos com seus clientes. E é exatamente aí que a Cover Seguradora entra. Eles oferecem alternativas de seguros personalizados, integrados à sua jornada empreendedora para garantir proteção e rentabilidade também ao seu negócio. Então, convido vocês a conhecerem o site deles, kovr.com.br. O link de todos os sites e tudo mais vai estar aí na descrição também, para vocês saberem o que é a tecnologia aliada à expertise em seguros. Fechou? E, Johannes, acho que para a gente dar o pontapé aqui no episódio, seria muito bacana você contar um pouco sobre como foi, cara, essa transição pessoalmente para você das linhas aéreas até, cara, o mercado de alimentação. Como que foi isso para você? Eu acho que vale a pena a gente até voltar um pouquinho nessa história, porque eu comecei a empreender muito cedo. Eu tinha 17 anos quando nós começamos uma empresa de tecnologia chamada Embra Software. Legal. 2 amigos um pouco mais velhos que eu fundaram a empresa, eu estava junto ali como um estagiário deles, como programador de computador. Legal. Quando eu completei 18 anos, eu me retirei da empresa, eu fui fazer uma missão religiosa, fiquei 2 anos fora, inclusive com o meu atual sócio no Mr. Cheney, o Lindolfo. Fizemos essa missão juntos, uma missão lá no Rio Grande do Sul, onde conhecemos o americano Cheney, que deu o nome para a nossa marca, que legal, que é o cara que ensinou o Lindolfo a fazer cookies. Olha só. Quando eu retornei dessa missão, voltei para essa sociedade, para essa empresa de tecnologia, onde ficamos aí por 22 anos. Em 2008, então, eu já era empreendedor há mais de 20 anos, quando fui convidado pelo David Neeleman para iniciar esse negócio da companhia aérea, a Azul Linhas Aéreas. Não tinha o nome ainda, o nome foi escolhido depois. Eu cheguei antes da escolha do nome, né? Foi uma experiência magnífica, onde eu atuei ali por muitos anos, 7 anos na Azul. Mas nesse ínterim, eu já era sócio do Mr. Cheney. Começou em 2005, lá por 2010, por aí, um pouquinho depois, talvez, eu entrei na sociedade com capital, sem atuar. Sim, né? Como investidor. Como investidor, amigo, conselheiro, Perfeito. informalmente falando, né?
Depois que eu tive esse período na Azul, eu comecei a empreender ou fui atuar no agronegócio. Olha só. Então, fiquei mais 3 anos no agronegócio. Nesse período, foi aberto o capital da Azul, então aí eu me capitalizei, fui fazer outros investimentos. Eu também sou participante de uma sociedade, numa fazenda de reflorestamento no interior de São Paulo. O negócio de tecnologia a gente vendeu e se dividiu, etc. E depois do agronegócio, desse período no agro, por 3 anos, dirigindo uma empresa de produção de defensivos agrícolas, área de gestão de pessoas, etc. Eu e minha mulher resolvemos fazer uma missão religiosa. Ficamos aí um período sabático de 3 anos no interior do estado de Minas Gerais. Quer dizer, a nossa sede era na capital, mas a missão crescia para o interior até a divisa com a Bahia, Espírito Santo ali. E nós tivemos essa chance de ficar 3 anos nessa atividade. Quando terminamos essa missão, em que a gente liderou aí em torno de 460 jovens de 15 países diferentes. Então foi uma coisa muito diferente, muito especial. Bonita, né? A gente, ao retornar para casa, voltamos para São Paulo, onde a gente morou por muitos anos. Esse período do agro eu estava no Paraná. Tá? Tá. Então, retornamos para São Paulo. E então o meu sócio, o Lindolfo, me convidou para atuar no Mr. Channing. Né? Perfeito. E falou, Johannes, vem nos ajudar aqui a organizar, a crescer, etc. E é o que a gente tem feito, preparado a empresa para um novo nível de crescimento aí. Perfeito. Né? E essa foi a história. Então, quando eu saí da Azul, a gente continuou empreendendo fora do ramo de alimentação, passamos por esse período, né, no agro. Sim. Depois fomos fazer esse trabalho voluntário, esses 3 anos, Perfeito. E então voltei para o Mr. Channing, onde eu via e vejo um potencial enorme de crescimento. Sem dúvidas. Então, hoje a gente tem um pouco mais de 70 lojas, mas a gente tem um potencial de 500 lojas no Brasil ou mais, e é isso que a gente começou a mirar. Então, a gente está aí... Bom, já falando um pouco dessa visão, né? Estamos nos associando ou nos aproximando de outros grupos empresariais para nos ajudar aí a acelerar esse crescimento. Que legal. Legal então, demais. É mais ou menos essa jornada aí. E é uma jornada mega empreendedora, né? Você, cara, atuou em diferentes indústrias, né, por bastante tempo, deve ter te permitido, assim, ter uma visão ampla, muito grande, de diferentes verticais, assim. Então, isso é muito bacana e acho que algo muito individual que você compartilhou, Johannes, é você ter feito missões religiosas, assim, que a gente está falando sobre sua carreira, e você incluiu isso aqui você falando. Então, acho que seria muito bacana também, Johannes, você comentar um pouco, se você se sentir à vontade para isso, sobre se você vê que o seu espírito empreendedor, esse empreendedorismo, foi também muito inspirado, caminhou junto com as missões que você fez, esse trabalho voluntário, isso de alguma forma te alimentava para empreender? Tinha alguma lição que você leva de um para outro? Muito boa a sua pergunta, sem dúvida nenhuma. A minha primeira missão religiosa teve 2 anos de duração, dos meus 18 aos 20 anos. Eu me casei 1 ano depois, aos 21. A segunda missão religiosa eu já fiz com a minha esposa, quando eu já tinha bem mais de idade, né? Foi dos 51 aos 54, né, de idade, mais ou menos. Então, quer dizer, até os meus 50 e poucos anos de idade, eu tinha doado 10% da minha vida, vamos dizer assim, em missão religiosa. E detalhe, né, essas missões são voluntárias, não são remuneradas, tá? Então, eu não estava ganhando dinheiro para fazer isso. É um trabalho que a gente fez voluntariamente. Minha esposa também foi jovem missionária, quando ela tinha 20 anos de idade, 19, 20. Não, ela fez dos 21 aos 23. Ela é 3 anos mais velha que eu, ela saiu um pouquinho, apesar de parecer bem mais jovem. ela saiu um pouquinho depois de mim para a missão dela. Eu servi no Rio Grande do Sul, ela no Rio de Janeiro. Mas o que acontece em relação a essas missões? Imagina um garoto de 18 anos de idade, sair de casa, ir para uma terra distante que ele não conhecia, eu não conhecia, né? Cultura diferente, comida diferente, o jeito das coisas funcionarem de forma diferente. Mas uma coisa não é diferente, é o ser humano como o centro
desse mundo, desse universo. Não é que é questão de ser egocentrista ou egocêntrico, mas eu acredito que o ser humano é a suprema criação de Deus, acredito em Deus, acredito que Deus criou o homem e as coisas que existem no mundo estão a serviço disto. A gente tem que lidar com muito respeito, com muita sabedoria, mas eu não acredito que uma árvore ou que um animal é mais importante do que o ser humano. O ser humano sempre vai vir na frente, no meu entendimento. Eu acho que em relação a essa missão que nós fizemos, o nosso propósito era sempre ajudar as pessoas a melhorarem de vida, se aproximando de Deus. Era uma missão religiosa, mas você não consegue se aproximar de Deus se você tem fome. Você não consegue se aproximar de Deus se você não tem uma moradia, se você não tem roupa. Então você precisa ajudar as pessoas a conseguirem autossuficiência para poderem adorar a Deus de uma maneira apropriada. Legal. Ser autossuficiente, portanto, é uma missão e uma meta básica do ser humano, né? Buscar essa autossuficiência. É muito triste as pessoas que buscam a dependência, meios de ficarem pendurados em algum organismo ou governo, qualquer coisa assim, onde eles podem tomar, né? Isso vai contra os meus princípios. Eu acredito que as pessoas eventualmente precisam de ajuda por um certo tempo. Ou existem exceções em que as pessoas são tão doentes ou debilitadas que elas são permanentemente necessitadas, mas esta é a exceção, não é a regra. A regra é que todos nós nascemos com capacidades, com potencial e que nós podemos desenvolver isso tudo. Perfeito. Então, quando na missão a gente ajudava alguém a se livrar dos vícios, do fumo, do álcool, das drogas, esse era um dos trabalhos da nossa missão, ajudar as pessoas a se livrarem disso. Ensinar as pessoas a aprender. Ensinar a aprender, porque quando nós aprendemos a aprender, aceleramos o nosso progresso. Então a gente ajudou muita gente a voltar a estudar, né? Legal. De ter um processo de independência. Exatamente, né, buscando isso tudo, visando esta autossuficiência. Quando eu falo independência, aí eu já uso com cuidado essa palavra. Eu entendo que a maior parte das pessoas quer dizer, mas eu acho que a palavra mais perfeita nesse caso é interdependência. Certo. Porque ninguém é independente. Né? Eu posso me achar muito independente, mas vamos fazer uma conta. Agora são 11 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, de quantas pessoas eu já precisei? Eu dormi essa noite. Absurdo. Eu dormi num colchão super gostoso, numa cama muito legal. Eu não fiz nem o colchão nem a cama, nem os lençóis que estavam lá. Acordei com uma música bacana tocando no meu celular. Não fui eu que escrevi a música, tampouco produziu o celular. Tinha que ter energia elétrica para isso funcionar. Eu não trabalho na companhia de energia, não dei nenhuma contribuição para isso. Eu tomei um banho quente, eu pus roupas, eu não sei costurar, não sei fazer tecido. Se eu começar a continuar, você vai perceber que eu dependi de muitos milhares de pessoas para às 11 horas da manhã estar aqui conversando com você. Sim. Eu dependi de milhares de pessoas. Isso é o que eu chamo de interdependência. Perfeito. Então, eu, como uma célula nesse organismo chamado mundo, preciso ser útil e cumprir o meu papel. E, ao cumprir o meu papel, eu vou ser um doador para muitas coisas e pessoas que estão ao meu redor e serei um receptor de muitas coisas e pessoas que estão ao meu redor. E isso é o que eu chamo de interdependência, isso é o que eu chamo de trabalhar em rede, isso é o que eu chamo de você ter a humildade de reconhecer que você faz parte de um grande todo e que sim, você pode ter muita liderança, muita prosperidade, mas ainda assim depende de muita coisa e de muita gente. Tem toda a razão. Mesmo assim. E tem tudo a ver com empreendedorismo, né? Tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com a religião, sim, né? Que é esse conceito, essa ideia de família, etc. Também não confunda empresa com família, não é a mesma coisa. Perfeito. Você pode até ter um ambiente familiar, mas é diferente. Sim. Ser pai é diferente de ser patrão. Sim, certo? Claro. Meu filho erra, eu vou orientar, vou dar consequência, mas não vou demitir. O funcionário, eu vou amar o cara, eu vou orientar, vou aplicar uma política de consequências e, eventualmente, eu vou demitir. Sim. Só esse detalhe é muito diferente. Muito, né? E muitos chefes, a gente já recebeu um pessoal de RH aqui, né, Johannes, que fala, putz, chefes falam, putz, mas nós somos uma família, né? E, cara, não somos, né? Não somos. Não isso somos. É... Sabe que não é e que, putz, não, numa oportunidade,
numa pisada ali em falso, cara, vai acontecer consequências Então, muito a mais empresa sérias. precisa passar por um processo de transformação, e uma empresa precisa passar por um processo de transformação ao longo da sua existência. Certo. O Incertini tem 20 anos. Claro que nós precisamos fazer algumas coisas para dar um novo vigor para a empresa. É claro, se eu continuar com a mesma cabeça, o mesmo pensamento, eu vou ter o mesmo resultado, o que vai ser muito ruim na linha do tempo. Eu preciso de mudanças. E para isso, eu também vou precisar de novas pessoas, novas ideias. Eu posso ir me tornando e vou me tornando inadaptado, lento ou repetitivo. Por mais que eu me empenhe por interagir, trocar, buscar de fora, eu preciso reconhecer que tem coisas que eu preciso colocar na mão de outros. Sim. Tá? É vital isso. Sim, Eu faz parte. conheço algumas empresas, no período, na minha primeira empresa de tecnologia, ela se transformou numa empresa de consultoria. Então, eu atuei por muitos anos em consultoria em mais de 100 projetos. Eu atuei em muitas indústrias, automobilística, hospitais, laboratórios, bancos, montadoras de veículos, várias indústrias, em muitos projetos. Então, eu conheci muita coisa. E, por exemplo, eu atuei numa empresa como consultor por muitos anos, chamada Aviação Itapemirim, uma empresa de ônibus, que faliu há algum tempo atrás. Essa empresa foi construída por um homem muito admirável, chamado Sr. Camilo Colla. O Sr. Camilo Colla construiu um império do zero, mas também contribuiu para esse império ruir para zero. A mesma pessoa que foi capaz de construir não foi capaz de dar a manutenção. Em algum momento ele precisava ter preparado sucessores, dentro ou fora de casa, e ter feito a sucessão, enquanto ele ainda estava vigoroso. Entendi. Mas isso não aconteceu, segurou, mordeu o osso e não largou, e ficou ali, até que a empresa foi se tornando inadaptada. E desapareceu. Né? Tem uma marca ainda forte, eventualmente nós vamos ver ainda ônibus da Itapemirim, recentemente teve uma marca, uma empresa que tentou usar para fazer uma empresa aérea, que não durou 6 meses, né? Com a marca Itapemirim, e um monte de questões judiciais, etc. Mas o ponto-chave que eu quero colocar é isto. Nós precisamos de muito mais gente do que nós mesmos para ser bem-sucedidos. A empresa não é uma família, ainda que é esperado que você tenha um espírito e clima familiar, um ambiente familiar. Em que sentido? No sentido dos bons costumes, no sentido do respeito, né? No sentido da interdependência. Nesse espírito, somos uma família, mas não somos uma família nas relações pessoais e humanas. Perfeito. É diferente. Sim, é muito diferente. Muito bem colocado. E eu acho seria muito bacana, assim, dado esse princípio, né? Esses princípios que existem, né? Quando se trata de crescimento, de negócios, de empresas e até o crescimento pessoal que a gente falou muito. Vocês, dentro da Mr. Chain, estão passando por esse processo agora, já tem mais de 70 lojas. A gente viu que uma das ambições de vocês é levar para mais de 100 lojas até ainda esse ano, né? É verdade. E, cara, eu acho que seria muito bacana você contar um pouco sobre o que são os desafios que estão pela frente. Você que já acelerou vários negócios por aí em diferentes indústrias que vocês vão enfrentar quando se trata do crescimento da Mr. Chain. Crescer com lucratividade é o maior desafio de quase qualquer negócio. E não é diferente conosco. Nós temos tido um desafio à lucratividade pela explosão do aumento de custos do chocolate, que é um insumo muito importante para nós. Teve mais de 100% de aumento nos últimos 12 meses e que representa 40% do custo do nosso produto principal, que é o cookie. Entendi. Então, isso nos bateu duro. Também uma onda de calor absurdo, calor excessivo em localidades onde você tem calor e frio, que é o caso, por exemplo, de São Paulo, etc. Você tem frio e tem calor. Nordeste só tem calor. No Nordeste, isso não afeta a venda do cookie, mas na região Sudeste afeta. Então, quando eu tenho uma onda de calor, diminui um pouco a venda de cookies. Né? Tem umas no Nordeste, como é só calor, só consome bem, não tem problema, não está acostumado. Aqui não, quando tem muito calor. Tá. Por essa razão, a gente melhorou o nosso mix de produtos, estamos introduzindo alguns produtos gelados. Isso foi parte da estratégia para tentar diminuir o impacto dessas ondas de calor no nosso produto. Mas o desafio é crescer com lucratividade.
diante de todo o cenário da conjuntura econômica do país, né? A situação da classe média que está empobrecida, né? Volta de inflação, inflação específica do nosso setor, por exemplo, por causa do chocolate, especialmente por causa do chocolate. Então, tudo isso torna isso muito desafiador. A gente tem pela frente ainda a explosão da concorrência, muitos concorrentes surgindo, né? Empresas imitando o Mr. Cheney, que nasceram, tem aí pelo menos 3 ou 4 que cresceram bem, inclusive, que se desenvolveram bastante, e tem muitas cookie stores únicas, lojas únicas, né? Locais, né? O cara locais, etc. Mas aí não é só cookie também, né? Pensando em cafeterias. Todo mundo que perdeu emprego na pandemia abriu uma cafeteria, né? É impressionante. Deve ter uma cafeteria para cada cidadão em São Paulo, né? Absurdo. Então, nós temos, só para você ter uma noção, né? Algumas das nossas lojas estão posicionadas em shoppings que, quando a gente começou a operação, tinham 5 cafeterias no shopping. Hoje, o mesmo shopping tem 18 cafeterias. Então, quando subiu de 5 para 18, imagine o tamanho dessa concorrência. Claro. E toda cafeteria tem lá um docinho, um brigadeiro, também tem um pão de queijo, sim, tem um cookie, tem um bolo, tem alguma coisa que concorre direto ou indiretamente com o Mr. Cheney. Então, a nossa luta é a concorrência crescente, forte, os custos, e também tem uma questão relacionada à mão de obra. Certo. Mão de obra boa, qualificada. Você fala, puxa, qualificada? Eu não preciso de uma mão de obra qualificada, forte, numa loja. Tem gente que pensa assim. Eu já penso diferente. Não é uma mão de obra especializada, mas precisa ser qualificada. A pessoa precisa saber falar, precisa saber fazer troco, precisa saber atender bem, sorrir, sim, resolver problemas do dia a dia. E mesmo essas coisas que parecem muito simples, cara, cada dia é mais raro encontrar pessoas que tenham habilidades para fazer essas coisas ou que estejam dispostas a fazer essas coisas. Tá? Eu recentemente vivi uma situação, não quero discutir política aqui nesse momento, mas uma pincelada é importante que está no nosso dia a dia. Né? Nós estávamos pegando um repasse de uma loja, de um franqueado, e o grupo de funcionários dele falou, quais são os funcionários bons aqui, que vale a pena a gente manter? Fulano e ciclano aqui, eu me esforçaria por tentar manter, esses outros aqui vamos substituir, que não estão indo muito bem. Ok. Aí nós vamos falar com esses funcionários, vamos entrevistar todos de qualquer forma, aí chega um deles e fala assim, olha, eu gostaria muito de continuar, mas eu quero que você me deixe aqui pelos 5 meses sem registro. Mas como assim? Não, porque eu tenho eu vou receber o seguro-desemprego, então eu quero receber meu seguro-desemprego enquanto eu trabalho aqui. Eu falei, mas isso não está certo, né? O seguro-desemprego é para quem está desempregado. Nós estamos propondo para você continuidade no emprego na hora. Sim. Você vai receber as verbas rescisórias todas, né? Porque o antigo proprietário aqui está demitindo você. Sim. E a gente já te contrata de imediato. Não, então eu não quero. Daqui a 5 meses o senhor me contrata. Eu falei, tá bom, né? Anotei o nome dele para ter certeza que ele não seria contratado e não para contratá-lo daqui a 5 meses. Por quê? Porque isso é um problema de comportamento muito sério que assola a nossa sociedade. Tem gente que acha que isso é super normal, comum ou esperto. Não é esperto, eu estou ferindo a sociedade. Eu estou pegando um dinheiro que eu não deveria. Né? Quando os serviços e o tirar uma vantagem. Tirar uma vantagem indevida. Não tem nenhum problema você tirar vantagens devidas. Né? Que é porque você pode, que está correto, está dentro da regra. Mas isso está fora da regra. Né? Isso é ilegal. Né? Então, a gente não faz esse tipo de coisa. Mas a gente vê cada vez mais pessoas buscando esse tipo de coisa. Né? Outro dia oferecemos, a pessoa fez uma conta, falou, não, por esse salário eu prefiro continuar recebendo uma Bolsa Família e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente percebe que tem pessoas que estão empurradas para a ociosidade e contra a produtividade por algumas pseudo-facilidades, que não são facilidades, que ele não vive bem com os auxílios do Estado. Os auxílios do Estado é para situações de emergência, não é para uma manutenção de vida. Né? E a gente observa, então, esse é um dos desafios que a gente vai enfrentar e enfrenta para o crescimento. Ter mão de obra apropriada, né? Lutar também com essa explosão da concorrência, né? E com esses custos, o empobrecimento da
da população consumidora, né? Faz então, muito são sentido. desafios que a gente tem Total. que enfrentar. Perfeito, Johannes. Acho que, putz, muito valioso, assim, essa percepção vindo de alguém que lidera, assim, muitas pessoas, né? Tem um impacto muito grande na geração de emprego e tudo mais. Eu acho até, Johannes, que seria muito bacana nessa parte de dinâmica de trabalho que vocês trazem. Você ocupa essa posição hoje de co-CEO, divide isso com seu sócio hoje, as responsabilidades, de que é alguém que também, pelo que eu entendi, existe uma relação de amizade também de vocês, muitos anos atrás, vocês cultivaram e permaneceram e hoje dividem esse cargo profissional também. Como que é isso pessoalmente para vocês, Johannes? Dividir, cultivar essa amizade em paralelo ao profissional? Você tem dicas para dar de gente que empreende com amigos, com pessoas muito próximas e também nesse aspecto de divisão de escopo, um mesmo cargo, né, de CEO está dividido entre vocês. Isso não é uma coisa fácil. Imagino. E eu não sei se eu chego a recomendar. Nós somos tão amigos que a gente não briga. E às vezes é bom ter um pouco de tração. Né? Entendi. Então, algumas vezes nós somos mais lentos no processo decisório do que nós deveríamos, justamente porque a gente busca harmonização, às vezes, na frente da eficiência. Olha só. E isso é um defeito do nosso negócio. Entendi. Né? Isso é uma necessidade que a gente tem de constantemente debater essa condição, esse processo decisório, essa governança da empresa. Às vezes seria mais fácil que a gente não fizesse assim, dissesse, não, você decide e ponto, ou eu decido e ponto. Só que nós, na nossa cultura pessoal, familiar ali, né, somos amigos há 45 anos, né, ficou assim, né? Então a gente não briga. E às vezes devíamos brigar um pouquinho, talvez, tá? Para dar mais tração. Mas eu, como nos anos que eu tenho atuado como consultor, ou executivo de grandes organizações, ou conselheiro de grandes empresas, eu observei como a governança, que é justamente as regras de tomada de decisão e processo decisório das empresas, como isso funciona, e percebi o seguinte: nas pequenas sociedades, elas são cunhadas por dois extremos, ou pela harmonia excessiva ou pelo conflito excessivo. Entendi. E nenhuma das duas coisas é o mais eficaz. Tá? Por essa razão, nós no Mr. Cheney, onde eu percebo que a gente busca harmonia excessiva, a gente tem buscado o que agora? Nos associar, e são novidades que vão vir aí para frente, coisas que eu ainda não posso falar já, mas logo a gente vai poder falar, a gente volta para conversar sobre isso. Mas nós estamos buscando nos associar com outras pessoas e organizações que vão nos ajudar a fazer mais esse pushback. Entendi. Para justamente tracionar e andar mais rápido. Se você elimina o atrito totalmente do pneu com asfalto, você fica derrapando e o carro não anda. Caramba, você precisa ter atrito, algum atrito. Certo. Se tiver atrito demais, você queima o pneu, dá o cheiro de queimado e também não anda. Ter atrito demais é ruim também. Claro. Né? Então você precisa de encontrar o atrito no nível certo, o atrito saudável que vai dar tração. Né? E é isso que nós estamos buscando, introduzindo novos elementos aí na sociedade que vão nos ajudar a ter decisões mais rápidas, mais agudas, tomar decisões difíceis, entre aspas, com mais celeridade e resultado. Que legal, Johannes. Animado para quando você puder compartilhar isso com a gente. Certamente a gente grava um próximo episódio aqui para você contar essas novidades para nós, Johannes. Seria muito bacana, você mencionou, trouxe um dado muito legal de, por exemplo, um shopping que antes tinha 5 cafeterias, passou a ter 18, né? Então, putz, quase todos os shoppings. Tá? Olha só, cara. O ambiente se tornou muito competitivo. Pelo que eu entendi, essa novidade é uma das formas que vocês vão conseguir gerar um diferencial competitivo, mas na competição ali no shopping, quando o cliente está lá analisando a jornada de compra dele, por onde vocês, dentro do Mr. Cheney, vocês buscam diferenciar? No produto, na qualidade, na marca? Como que vocês buscam criar esses diferenciais com um ambiente em crescente competição? Essa é uma luta absolutamente constante, né? Porque nós não temos uma resposta
definitiva sobre o que efetivamente vai atrair o cliente e trazer fidelidade dele com a marca e com os nossos produtos. Então, o tempo todo nós estamos nos empenhando para melhorar esta relação com o cliente. Mas, sem dúvida nenhuma, passa por termos serviço. A gente procura entender e ajudar o nosso pessoal a entender que nós estamos numa empresa de serviço. Olha só. Tá? Nós prestamos um serviço. Tá. Não é que eu vendo cookies, eu presto um serviço, é um comfort food. Eu dou paz de espírito, tranquilidade, autorrecompensa, um momento de descompressão na loja. Então, nós temos unidades que você tem mesas, que você tem... Então, é querer um momento de descompressão, um momento de fazer uma rápida reunião, ou enfim, é um serviço que eu estou prestando. Temos unidades que é o pick-up, que o cara vai lá e pega o produto e sai comendo, só entra dentro do avião, vai embora. É um momento só de pegar. Então, em cada tipo de loja, você tem um serviço diferente que você está prestando. Entendido. Né? Mas a gente tem essa visão de que nós estamos prestando um serviço. E ao ter esse tipo de pensamento, a gente não fica tão autocentrado e procura se centrar no outro. Dizer, bom, se eu estou prestando um serviço para você, o que você precisa? O que você quer? O que você pode? E aí eu tento atender a isto. Né? E aí, então, isso tende a aproximar você da gente. Perfeito. Agora vai dizer, pô, Johannes, mas teoricamente só todo mundo está tentando fazer a mesma coisa, né? É verdade, eu acho que muita gente tem esse tipo de preocupação e visão, daí você não pode parar aí. Além dessa questão do serviço, você precisa ter um produto que se sustenta. Quer dizer, se o cara dá uma mordida num cookie Mr. Chin, ele se apaixona e fica grudado nisso para sempre. Né? Essa é a ideia, ter um produto que seja muito especial, né? Que seja diferenciado na sua qualidade, na textura, no sabor, no cheiro, algo especial. Não tem ainda no Brasil ninguém que fez um cookie tão bom quanto o nosso. Perfeito. Eu respeito muito outros produtos, eu gosto do cookie de alguns concorrentes aí, mas nenhum é tão bom quanto o do Mr. Chin. Felizmente, que eles continuem assim. Tá? Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente vê lá, é o país do cookie, né? Sim. E a turma gosta. Sim, se consome tanto cookie quanto pão de queijo aqui, né? Lá se consome muito cookie. Mas até por isso, o cookie é muito trivial. É muito raro você encontrar um cookie num padrão do Mr. Chin. Mesmo lá. Faz sentido. Então, é muito comum a gente ver os estrangeiros aqui no aeroporto ou em qualquer uma das nossas lojas dizer, nossa, é o melhor cookie que eu comi na minha vida. Caramba, que legal. É muito comum. Recebemos esse tipo de feedback assim regularmente. Acontece muitas vezes. Por quê? Porque o cara faz cookie em casa, a avó faz, a tia faz, a mãe faz, ele mesmo faz. Qualquer loja tem, né? Ele usa o chocolate que tem à mão, ele usa a farinha que ele tem ali, qualquer açúcar. Nós não, nós temos um açúcar especial, nós temos uma farinha especial, nós temos o melhor chocolate do mundo que a gente usa para fazer os nossos cookies, né? Tudo é planejado, tudo é pensado. Sim. E de melhor qualidade. Então, claro, vai ter um cookie muito especial que raramente ele vai reproduzir na casa dele. Isso, diferente. O que ele vai reproduzir em casa é o fato de estar fresquinho, quentinho na hora. E isso a gente faz na loja, porque a gente tem fornadas várias ao longo do dia. Então, ele sempre tem um produto super fresco. O que diferencia muito o nosso cookie do cookie industrializado, né, tipo da Balduco, da Nestlé, da Toddy, que é outro tipo de produto. Outra categoria. É outra categoria de produto, não tem comparação. Não vou dizer que é ruim, vou dizer só que é diferente, que não tem comparação. Né? É isso. Então, assim, a nossa luta constante é essa, focar no serviço, focar na qualidade do produto, que certamente vai ser superior, né? E aí faz parte do serviço, é o fato de você estar no lugar certo na hora certa. Então, nós temos um desafio nesse ponto de localização de lojas. Então, nós estamos realmente também buscando suporte para localizar pontos mais apropriados para estar no lugar certo. Animal, muito show. Muito importante nesse serviço, né, nesse negócio de conveniência ali, tá próximo do consumidor na ocasião de consumo, né, Johannes? E eu acho isso espetacular, acho que você trouxe uma lição muito valiosa aqui para os empreendedores, que é refletir. Putz, será que eu tô vendendo cookie ou eu tô, assim,
encantando, estou prestando um serviço, né, de conveniência para aliviar a pressão. Eu acho que essa mudança, né, em como você se rotula, como você se classifica, permite com que você ofereça uma experiência muito diferente, né? Porque muda a dinâmica, né? Você passa, deixa de estar fissurado pelo que foi a sua ideia em um primeiro momento e passa a ser fissurado pelo cliente. O que eu preciso fazer para conquistar e reter esse cliente? Então, acho que vale a pena para todo mundo que está nos acompanhando aí refletir. Mas qual que é meu negócio verdadeiro? Eu vendo o produto X ou eu resolvo uma dor, né? Realizo um desejo do meu cliente? É uma baita lição. É isso aí. Me permita avançar um pouquinho mais num ponto chave. Quando a gente fala da solução dessa dor, do problema do cliente, nós claramente identificamos quais são os produtos que nós realmente precisamos e devemos oferecer. Mr. Channing tem 2 tipos de produto. Por quê? Porque nós somos uma fábrica que tem orientação a produto. Eu sou uma franqueadora que tem orientação a negócio. Né? E fábrica mais franqueadora tem que ser um grande provedor de serviços e soluções para a ponta, para o consumidor final, de onde vem o dinheiro. Então, como fábrica, eu tenho que ficar pensando qualidade, receitas, variações, etc. e tal. Sim. Mas como franqueador, eu tenho que pensar como pôr dinheiro no bolso do franqueado. Então, eu tenho 2 clientes. Eu tenho um cliente e um produto que é loja. Então, eu vendo um negócio, eu vendo lojas, e eu tenho um cliente que é um franqueado que tem uma dor, que quer empreender porque ele quer realizar um sonho, ele tem uma necessidade porque ele não está conseguindo se empregar, então ele pensa em ser o seu próprio patrão, né? Ele tem a ambição de multiplicar a renda dele como um empregado ou como executivo, ele sempre estará limitado ao salário. Como empreendedor, ele pode partir para a primeira loja, que ele vai ter um salário de resultado. Claro. 2 lojas, ele já vai ter um pouquinho mais do que um salário de resultado. Sim. 5, 6, 8 lojas, ele vai ser um empresário que realmente já se desconectou há muito tempo de um salário. Né? Sim. E nós temos alguns franqueados que têm lá 4, 5 lojas, né? E que se destaca muito em relação ao que faziam antes, como gerente numa loja, que o cara era um gerente de banco, né? Que saiu e foi empreender, começou com uma loja, partiu para a segunda, para a terceira, para a quarta. Então, nós temos esse cliente, que é este empreendedor embrionário, que nós vamos ajudar a despertar esse espírito do empreendedorismo e vamos ajudá-lo a ter sucesso neste mundo, né? E o cliente final, que é o consumidor do cookie. Perfeito. Né? Então, nós temos que olhar para os 2 Sim. e entender as dores de cada um, as necessidades, os anseios de cada um e se empenhar para satisfazer isso. Boa, muito bom, muito bem lembrado. Um desafio ainda maior, né? Que tem que levar isso para 2 pontas, né, Johannes? E até aqui, Johannes, a gente tem uma dinâmica no Pode Sonhar, um quadro surpresa aqui para você, ver se você topa participar, já que a gente está falando de venda, né? Estamos falando do exercício, da habilidade de vender. A gente se inspira, aqui faz uma brincadeira inspirada naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para uns funcionários vender a caneta. Né? Perfeito. Só que aqui no Pode Sonhar, a gente substitui a caneta por objeto surpresa para praticar a habilidade de venda do empreendedor que está aqui conosco. Topa participar, Johannes? Bora lá. Vamos nessa? Então, vamos fechou. nessa. Antes de apresentar... Aí eu vou descobrir quão sacana você é agora. Vamos ver. Eu acho que vai ser fácil para você, Johannes. Antes de apresentar o objeto, vou pedir para a turma rodar a vinheta aqui. Bom, me vende essa caneta. Vai, observa. Quer que eu te vendo essa p*** de caneta? Objeto da vez aqui, Johannes, para você desenrolar uma venda, ó, vai ser um porta-copos, ó, que tá aqui, eu peguei da casa do meu amigo, um abraço para ele, inclusive, Lucas Borges, tá aqui, da Austrália, personalizado da Austrália. Você tem que desenrolar uma venda, Johannes. Pode ser para mim, eu posso ser seu consumidor, pode ser para uma audiência em específico que você queira vender, fica à vontade para fazer. Pode ser um pitch, criar um conceito, fica à vontade
usar a estratégia que você deseja. Enquanto você dá uma pensada, eu dando um recado aqui para a turma que está nos acompanhando, pessoal. A gente tem uma comunidade de empreendedores no WhatsApp que é 100% gratuita, que tem como objetivo a gente formar uma rede de contatos, de pessoas que têm o mesmo propósito de levar seu sonho adiante e fazer isso acontecer. Então a gente compartilha conteúdos, informações, várias dicas valiosas lá para formar essa rede de apoio e levar seu sonho adiante. Lá já tem mais de 150 empreendedores e a gente vai ficar muito feliz em contar com você lá também. Fechou? O link está aí na descrição para vocês entrarem. Tamo junto, turma. Fiz a minha venda, Johannes, agora é com você. Bom, você é muito sacana mesmo. Vamos. Cara, tudo na vida tem que ser vendido, na verdade, né? Tudo não tem jeito, tudo é venda. E seja na forma de um serviço, de um objeto, etc. E é claro, a venda fica sempre melhor quando ela te resolve algum problema ou te satisfaz de alguma maneira, né? Você já esteve na Austrália? Nunca. Cara, a Austrália é um país fabuloso, cheio de curiosidade. Certo. Cheio de curiosidade. E eu sei que você usa porta-copo, porque você tem aqui um podcast, certo? No seu podcast você usa isso, o porta-copo, etc. Cara, eu queria trazer uma ideia para você. Perfeito. Baseado no fato de você sempre usar o podcast, todo mundo tem uma caneca, tem esse tipo de microfone, né, e tal. E claro, se você tem uma mesa de vidro, ó, barulho, é ruim, né? Você precisa de um suporte. De um suporte. Cara, eu tenho um suporte de um lugar maravilhoso que é a Austrália. Perfeito. Você não conhece a Austrália, mas você pode ter um pouquinho da Austrália. O que tem de legal na Austrália? Tem coisas absolutamente novas que só tem lá. Imagina um animal que tem bico de pato, bota ovo, mas é mamífero. Perfeito. Ornitorrinco. Loucura. Pensa no marsupial maior que existe no mundo, que é o canguru, né, que anda com os filhotinhos na bolsa. Troço super diferenciado. E você quer ser diferenciado. Então, de repente, cara, topa aí. Sem dúvida. Leva na nossa amizade aí, compra o nosso Perfeito, suporte para você ter uma coisa diferenciada e dizer que aqui tem coisa que só tem aqui. Na Austrália só tem isso, aqui você também tem coisa que só tem para você. Absurdo, Johannes. Mandou muito. Me senti na Austrália. Muito bom, muito bom. Vou até passar a usar aqui. Excelente, cara. Muito bom mesmo. A gente passa, Johannes. É uma brincadeira, é claro mas para exercitar isso que todo empreendedor tem que ter dentro de si, né? A habilidade de vender um sonho, uma visão, seu produto ou serviço. E, cara, eu acho que essa é uma prática muito legal que a gente faz. A gente sempre dá risada aqui. A gente passa esse desafio para a turma que está nos acompanhando. Quem acha que consegue vender esse porta-copos aqui, essa bolacha que a gente chama lá em Minas, não sei como vocês chamam, a bolacha. Aqui, melhor que o Johannes, manda uma DM pra gente aqui no Pode Sonhar, PDC, no Instagram, que a gente lê a melhor resposta um episódio adiante e eu te mando, Johannes, pra você dar um feedback depois pra gente também, se a turma tá vendendo bem. Combinado, valeu, excelente. Boa. Johannes, agora, cara, caminhando já para o finalzinho aqui do nosso episódio, a gente, você tocou num ponto que é valiosíssimo, assim, que é o de, vocês também têm um cliente muito importante que são os franqueados, né? E você classificou os franqueados como empreendedores, e eu concordo com você. No fim do dia, eles são empreendedores, estão ali empreendendo, fazendo a loja deles crescerem, conquistar mais clientes. E o que vocês buscam? O que são as características de um excelente franqueado, Johannes, para ter sucesso, por exemplo, numa franquia da Mr. Tini? O que vocês buscam como características do empreendedor ali, em capacidade de execução e tudo mais? Muito bacana a pergunta, muito útil para nós. Quando nós buscamos um franqueado, nós precisamos de gente, procuramos pessoas que gostam de pessoas. Boa. Porque o nosso negócio é um negócio de gente, né? Não é um negócio de cookies, é um negócio de gente. Então a gente procura gente que gosta de gente. Ou seja, o cara que, eu gosto de trabalhar, eu sou um cientista, gosto de ficar aqui no meu computador, tenho uma grana, vou investir em alguma coisa, vou comprar um Mr. Tini. Esse não é um cara com um bom perfil. Não é, porque ele precisa de mais do que dinheiro, ele precisa gostar de gente.
Ele precisa gostar de cookie, porque eu acredito que se você não gosta do seu produto, você não vende bem o seu produto. Perfeito. Você precisa gostar Concordo. dos seus produtos. O cara que fala assim, não, eu sou vegano, não gosto de açúcar e não sei o quê. Então não é no Mr. Chini que ele vai se encontrar, porque no Mr. Chini a gente até pode encontrar uma opção vegana, eventualmente a gente tem na loja um cookie assim, porque às vezes o cara tá, minha namorada é vegana, mas quer ainda um cookie, eu quero comer aqui. Então a gente tem alguma coisa, mas não é o lugar para você buscar uma opção vegana ou uma opção sem açúcar, né? Nós estamos no império dos cookies. Realmente a gente tem açúcar, né? Mas não é uma coisa para você comer todo dia, de manhã, tarde, de noite. Não é mesmo, é um momento especial, né? Tudo que você tem que consumir, exceto a água, o resto você não tem que consumir todo dia. Né? Varia, é importante isso, né? Exceto água, você pode tomar todo dia. Perfeito. Todo o resto você... Sim, alguma um pouco moderação. aqui, outro ali, não é? Essa é a ideia. Mas a gente quer gente que gosta de gente que gosta do produto. E aí uma característica de comportamento importante, que seja obediente em termos da sua capacidade de seguir padrões e regras. Perfeito. Porque uma franquia não é renda passiva. Não é um dinheiro que você pôs no banco e todo de mês pinga lá um resultado. Não é um produto financeiro. Não é isto. Não é renda passiva. É um negócio. E é um negócio que, para dar certo, precisa ser seguido de maneira correta. Então, se você é muito criativo e quer inventar, não, eu vou fazer um cookie de melancia porque eu vou botar uma foto da Carmen Miranda na frente da loja. Gente, isso não funciona, né? Então, mas se você acredita demais, então abre a sua loja, o seu negócio. E aí, claro, você pode ter muito sucesso no seu cookie de melancia, com a foto da Carmen Miranda. Mas no Mr. Chini não vai funcionar. Você precisa seguir os padrões da marca. Claro. E quando você fala em franquia, precisa ser um empreendedor que tenha esta característica de querer ser proativo e trabalhar bastante, e isso é bacana, é importante. Essa obediência, mas né? ele precisa ser capaz de seguir padrões, regras e normas, porque este é o sucesso da franquia. Sim. Né? O cara come um cookie aqui em São Paulo, come um cookie em Manaus, e ele fala, uau, esse é o Mr. Chini. Né? E para isto, ele precisa seguir padrões. Perfeito. Ele precisa entrar na loja e sentir um conforto aqui em São Paulo, mesmo lá na Bahia. Sim. Ou no Rio de Janeiro. Né? E para isso tem que seguir padrões. Então a gente precisa de gente com essas características. Boa, excelente, Johannes. E, Johannes, para a gente, cara, já infelizmente fechar esse episódio, vamos marcar o próximo já para quando você puder revelar ainda mais novidades para a gente. Daqui a algumas semanas a gente já pode. Oh, coisa boa. Estamos felizes, torcendo muito por vocês. Mas eu queria aqui, você, Johannes, que passou, cara, por indústrias variadas, empreendeu muito, principalmente é uma pessoa espiritualizada, assim, conversando com você, você vê que você tem algo a mais que te motiva, que brilha seu olho, Johannes, tanto na jornada pessoal quanto na de negócios. Eu queria que você desse, assim, fazer uma pergunta ampla, mas eu acho que você também pode buscar o que tem dentro do seu coração. Uma dica para a turma que está começando a empreender, você sacou muito bem o perfil da nossa audiência, mas algo que você gostaria de ter ouvido, mas alguém que, como você, que, imagino que muitas pessoas, assim como eu, olhem para a sua jornada e falam, que jornada bacana. Assim, de se inspirar, alguém que pôde, tatear tantas coisas interessantes e ter tantos resultados bacanas como você. Então, se você puder compartilhar uma dica, assim, acho que seria muito valioso para mim e tenho certeza que para a audiência também. Poxa, nessa hora a gente começa a pensar numa lista, né? Não numa dica. Imagino. Mas eu vou me concentrar num ponto. Torne-se um giver mais do que um taker. Perfeito. Seja alguém que está mais disposto a dar do que a tomar. Um empresário é um cara que gera valor. E ele precisa gerar valor para os outros para poder tirar valor para si. Se ele tirar valor dos outros para si, ele é mais um ladrão do que o empresário. O empresário gera riqueza e desta riqueza ele participa. O ladrão tira da riqueza dos outros. Certo? Então, eu entendo o seguinte, seja um doador mais do que um receptor.
se você se preocupar sempre em poxa, eu tenho um sócio, como é que eu deixo esse meu sócio feliz? Eu tenho um funcionário, como é que eu faço esse meu funcionário prosperar? Como é que ele pode ganhar mais? Não é que você vai simplesmente tirar de você e dar, não. Como é que ele pode ganhar mais? Eu vou desenvolver esse funcionário, vou dar para ele atividades mais difíceis e valiosas, e ele vai executar isto e, portanto, vai merecer mais. Perfeito. Eu estou sendo um doador. Só que ao ele fazer isto, ele está entregando mais valor, portanto, eu recebo mais. Né? Então, eu penso isso. Minha dica é: seja Perfeito. um doador mais do que um receptor. Preocupe como é que você vai dar mais do que como você vai receber, e fatalmente você vai ter sucesso. Que legal, Johannes. Baita dica, assim. Queria te agradecer imensamente pela generosidade em compartilhar tanta coisa valiosa e rica aqui com a gente. Também, inclusive contado uma das fragilidades, assim, ter se vulnerabilizado aqui, foi muito especial, de verdade, Johannes. Eu aprendi muito mesmo. Tenho certeza que a turma toda também. Muito obrigado mesmo. Valeu, Deus abençoe vocês. Sucesso aí. Valeu demais. Turma, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se tiverem, de fato, gostado desse episódio, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir esse episódio, comentarem o que vocês acharam aí e, principalmente, mandar para um amigo, para uma amiga que vocês acham que vão gostar também. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.